Chegando com mais um Bagé FC para entrevistar um cara que há bastante tempo eu quero trazer aqui, porque não que ele seja tão velho, mas ele é de uma outra geração e esse cara foi um dos responsáveis por fazer eu torcer e entender o que era ser gremista, sabe? Viu meu pai falando dele, daqui a pouco eu disse, cara, hoje eu tenho o prazer de conhecer esse cara. E hoje mais prazer ainda de trazer ele para ser convidado aqui. Lembrando que o Bagé FC é sempre para KTO. KTO.com não tem aplicativo, hein? É site. Vai lá, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí tu já vai ganhar 20% de bonificação em cima do teu primeiro depósito. E comigo também o imperador do pão, Marcelo Marques, a Marques Pan, que está dentro dos uniformes da dupla Grenal, que ajudou a trazer o Soares, e eu brinco com ele que ele é o imperador do pão, porque a Marques Pan, até este momento, produzia 12 milhões de pães todos os dias. Com o novo maquinário que está chegando da Alemanha, vai alcançar os 30 milhões, ou seja, ninguém fabrica mais pão na América do Sul, quem sabe no mundo, do que a Marques Pan. E Bagé FC não é Bagé Futebol Clube, é Bagé Futebol e Corneta. Por isso que está aqui o Cornetinha. Aí, tudo bem? Bagé, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá? Qual é a dica? Tá, camisa do Grêmio, dá pra ver. E tu tá de coelhinho? Tá, mas por que tá de coelhinho? É Páscoa? Não, não é Páscoa. Mas a camisa 7 é do Renato, não era dele, né? Não era dele, mas era essa camisa aqui, ó. Era essa camisa, né? É, campeão do mundo. Aliás, ele ganhou o Brasileiro, Campeão Libertadores do e Mundo. Então foi o seguinte, vai lá buscar o nosso convidado de hoje. O coelhinho vai pulando igual o coelhinho. Isso. Aí que eu vou daqui também. Aí, tá. Agora sim, sabe? Aqui, Paulo Roberto, cara. Quando o Renato tava no infantil. Pô, o Paulo Roberto jogou... Aliás, eu não Ei, sei Paulo, se... como é que tá? Tudo bom? Eu ia até dizer... Tudo bem, Paulo? É. Obrigado, viu? Pô, já senta aí, por gentileza. Já tem o banco ali, o puff do anão. Sabe que... eu não sei se tu sabe disso. Eu estava fazendo algumas pesquisas em cima de coisas da tua carreira. Tu é o jogador brasileiro que mais camisas de clube de massa vestiu no Brasil. Tu sabia disso? Até uma vez, Bagé, agora, o ano passado, acho, o pessoal da Placar, que hoje já não tem mais, falou que era eu e depois o Luizão, eu e o Luizão, uma situação assim, que eles iam fazer uma matéria, mas acabou não saindo, mas depois não fiquei sabendo mais. E se tu pegar, são quase os mesmos clubes que o Luizão jogou no Brasil. Porque tu jogou pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense, pelo Galo e pelo Cruzeiro. E mais Cerro Porteño. Cerro Porteño. E final... Na verdade, eu encerrei no Cerro Porteño, né? Tu encerra no Cerro. Aham. Aí depois o pessoal fala, mas tu jogou na Ubra, no Canoas, mas não, é que ali foi o Noveleto, que é meu amigo, fez um time ali na época, tava o Luiz Eduardo, tava o Vink e outro jogador. Não era ex-jogador ainda, né? Mas já era quase. E ele me convidou para jogar ali, para promover o time um tempo. Eu fiquei ali uns 6, 7 meses, mas ali já eu não ia treinar, nada. Era mais para jogar mesmo, final de semana e passar o tempo. Tu desculpa a nossa homenagem, tá? Que o nosso coelhinho ele já tá acima do peso. Ficou bonitinho esse coelhinho. Não é bonitinho não, né? Ele tá Eu sou bonito, né? Pô, presença do caramba. Ele tá ajeitadinho, porque ele tá com a camisa comemorativa de 1983. E eu falava pra ele aqui, eu imagino pra ti o quanto seja, e a gente vai falar sobre algumas coisas da tua carreira, né? Não tem como falar no programa de tudo que tu fez. Mas, pô, só no Grêmio tu tem Brasileiro, Libertadores e Mundial. Quer dizer, é o que qualquer jogador teria como objetivo de carreira, né? Tu conseguiu isso só no teu primeiro clube. E para mim, assim, é um motivo de orgulho muito grande, né? Porque é o clube que eu aprendi a gostar desde pequeno, o clube que me deu a oportunidade, né? E hoje o Grêmio, 120 anos, né? 120. Fazer parte da história, para mim é um orgulho muito grande isso. E saber que na história toda tem 4 jogadores, que sou eu, o De Leon, o China e o Tarcísio, que faleceu, né? Que são os únicos que conquistaram os 3 títulos mais importantes, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, para mim, esse é um motivo de orgulho muito grande. Hoje eu andar com meus filhos, né? E o pessoal falar, e lá na arena está escrito Grêmio campeão do mundo, o letreiro, e eu fazer parte dessa história, para mim, é um motivo muito grande de orgulho. Como é que é a tua história para chegar no Grêmio?
Porque a gente fala muito quando fala em ti, a gente fala de Viamão, a gente fala de Tamoio, mas o Tamoio vem antes do Grêmio. Como é que surge para ti o Grêmio? Na verdade, eu jogava em Viamão e na época teve um jogo do Grêmio lá em Viamão e eu sempre fui meio metido assim, jogar com os mais velhos, né? Tipo, como se fosse, hoje era o sub-20, eu tinha 16 anos Já tava no meio dos caras. Jogava no meio dos caras. E aí o cara mais novo sempre chama mais atenção se tu faz alguma coisa diferente, né? E aí o Grêmio tava jogando lá e eles me convidaram para... Não era nem fazer teste, eu já fui direto na época pro infantil, tinha infantil A e infantil B. E pela minha idade eu fui pro infantil B. E aí eu fui no Grêmio, fiquei quase um ano, só que a minha mãe, que já é falecida, ela era professora. E nesse primeiro ano eu acabei não passando de ano na escola. Aí ela me tirou, avisou a diretoria do Grêmio lá da base que eu não ia mais participar, até eu voltar a estudar normalmente como eu estudava antes e passar de ano. Então foi uma proposta que ela me fez. Se eu passasse de ano no ano seguinte, eu voltaria para o Grêmio. Isso aconteceu, eu acabei voltando para o Grêmio e aí depois fiquei direto. Pois é, mas aí a gente está falando eu falei aqui de 9 camisas, né, gigantes do futebol brasileiro, e todas elas que tu passou, na grande maioria tu ganhou o campeonato, né? E numa época que eu lembro de campeonatos cariocas disputadíssimos num nível de campeonato brasileiro, campeonato paulista. O gauchão, antigamente, tinha um momento, falando com o Cláudio Duarte, certa vez, que ele disse que ali se valorizava mais o gauchão do que a própria Libertadores. O estadual era muito forte, né? Era muito forte, e assim, na época que a gente estava, que eu subi profissional, né, na época foi 81, e a gente, anos anteriores, jogando na base, a gente sempre prestava atenção em tudo e o objetivo e o sonho era jogar no profissional. Mas a gente nunca via falar muito na Libertadores, né? Não é só o Grêmio, nem o Inter. Os clubes brasileiros não davam tanta importância. Tanto é que os argentinos, na época, Argentina e Uruguai, que mais conquistavam nos anos 70 e 80, né? E o objetivo era o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho era bem mais qualificado, era muito mais difícil, porque na época o Campeonato Gaúcho era disputado no mês de junho, julho, agosto, época de inverno, frio, campo, chuva, grama ruim, barro. Então era muito mais difícil, mas também era mais valorizado, né? E aí foi. Mas aí no ano que a gente foi campeão brasileiro, o primeiro ano a gente foi na Libertadores e o Dr. Fábio Koff, na época, junto com o Espinosa, com o seu Enio, que a gente conquistou com o seu Enio, né? Aí começaram a dar mais importância, fizeram planejamento, porque era muito mais difícil, né, Badia, chegar na Libertadores. Eram só 2 clubes que chegavam na Libertadores, era o campeão e o vice. Campeão e vice. Não tinha a Copa do Brasil, não tinha outras situações para disputar a Libertadores, era só o campeão. Tinha que chegar na final do Brasileiro. Tinha que chegar na final. E como nós fomos campeões de 81 e não fomos bem na Libertadores do ano seguinte. Aí nós fomos vice-campeões de 82. E aí ganhou. Aí foi feito um planejamento para a Libertadores e em 83 a gente ganhou. O que passa na tua cabeça quando te vem essas conquistas, assim? Que, poxa, era início da tua carreira ainda, né? Tu era muito novo. E, poxa, a gente está falando de algo muito grande, cara. Tu ganhar um campeonato brasileiro fica na história. Pô, tu ganhar um brasileiro, uma Libertadores, tu ganhar um Mundial, tu não sai nunca da história. Como tu disse, tu tá chegando na arena, tá escrito lá campeão do mundo e tu sabe que tu fez parte daquilo ativamente, jogando. O que vem na tua cabeça? Tu lembra dessas coisas, assim, do quanto aquilo... O que passava na tua cabeça, por exemplo, no dia destas decisões? Eu te falo assim, eu não sou saudosista, sabe, de estar... Né, eu me orgulho de ter participado dos melhores times da história do Grêmio, né? E não era fácil conquistar campeonatos naquela época, brasileiro principalmente, porque na época, com toda a sinceridade, o Grêmio não tinha tanta força política fora do campo. É uma coisa que é importante de ter sempre, desde a época que eu jogava até hoje. Então era Rio-São Paulo. Rio Grande do Sul e Minas Gerais era um segundo plano do Brasil para se conquistar alguma coisa. E na época que nós conquistamos o primeiro campeonato brasileiro, existia uma cobrança muito grande dentro do Grêmio e da própria imprensa, que o Inter já tinha sido campeão em 75, 76, 79. E o Grêmio nunca tinha conquistado nenhum título brasileiro. Já vinha com uma pressão, né? Era uma pressão muito grande, interna também, e fora também. Mas foi bom, que valorizou bastante, foi o primeiro título nacional do Grêmio, né? E a gente fazer parte, como tu falou, né? É um motivo de orgulho. E eu me sinto muito bem, assim, hoje, quando eu vou na arena, né? Assistir os jogos, né? Tirar foto com as pessoas e eles falarem, relembrando essas coisas. É uma coisa que no ego da gente faz bem.
Tem alguma pergunta pro Paulo Roberto? Não, eu ia perguntar como é que é ser campeão do mundo, né? Tu ia ou tu vai perguntar? Eu vou perguntar. Pode perguntar pra ele. Como é que é ser campeão do mundo? É o título mais importante, né, que um atleta profissional pode ter. E eu fui de clube, né, com o Grêmio, não fui com a seleção brasileira, mas eu me considero um cara campeão do mundo, assim como todos meus companheiros que participaram na época daquela conquista, né? Então é uma coisa que ficou marcada. Quantos anos faz isso, né? 40 anos, né? E até Eu hoje... era pequeno. Tu era? É, eu era pequeno. Sim, Tu era continua, pequeno? né? Sabe que tem algumas coisas peculiares, né, que ligam o teu nome, né? Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno, que tu viu o Fenômeno começar no Cruzeiro. E aí vem o casamento dos sonhos do Ronaldo Fenômeno, que era limitados os ingressos num castelo maravilhoso, quando ele casou com a Cicarelli. E aí virou notícia porque muita gente queria ter sido lembrado pelo Fenômeno. Tu recebeu o convite do Ronaldo Fenômeno. Recebi. E tu não pôde ir no casamento. Não pude, não pude e até foi bom não ter ido, porque deu muita confusão lá, né? Deu muita confusão. Deu muita confusão. Mas eu tenho esse convite à minha esposa, né? A Cláudia, ela tem até hoje guardado esse convite do casamento do Ronaldo. E eu já estava tudo para ir, já tinha reserva de passagem, tudo. Lá era tudo com o Ronaldo, tudo era hospedagem, tudo. E só que na época eu tive um compromisso profissional, eu não me lembro o que foi, se era um jogo, eu não me lembro o que foi mesmo, que eu não pude ir. E depois do casamento, uma semana depois, porque antes, eu tinha contato direto com o Ronaldo. Ele, na Copa de 94, ele me ligava de dentro do vestiário, ele me ligava do hotel, nós falávamos assim, 3, 4 vezes por semana. E aí depois do casamento, depois de uma semana do casamento, ele me ligou e ele falou isso. Paulo, foi até bom tu não ter vindo. Mas eu perdi a festa, mas ao mesmo tempo foi... Tudo tem um propósito de Deus, né? Foi bom até não ter ido. Não, mas isso é incrível porque tu vê nascer ali um dos maiores jogadores da história do futebol do mundo, né? Se a gente faz uma seleção de todos os tempos, é muito difícil que numa seleção o Ronaldo Fenômeno não entre. Pelo menos para ficar, quem sabe, no banco, né? Porque é impossível tu falar dos maiores jogadores e tu não lembrar dele. E tu vê ele começar como menino no Cruzeiro. Ô, Bagé, assim, o Ronaldo tinha 16 anos quando ele chegou no Cruzeiro. E aí, como lá na Toca, não tinha a Toca 2 que Era tem hoje, Toca era 1, um, né? era um, e a Toca 1 ficava assim, atrás do gol ficava a concentração da base. E eu não me lembrava do Ronaldo na época, assim, lá, né? Aí um dia eu vi um jogo, até foi contra o Grêmio, que até deu confusão, deu briga lá na Toca, acho que a TAS BH, eu acho que um negócio desse que tinha lá. E aí, passou a ver aquele jogo, mas ninguém falava nada, assim. Um dia, olha só como as coisas acontecem. Faltou um atacante no treino. Tinha muitos atacantes machucados por time reserva, o Carlos Alberto Silva, se não me engano, ia fazer um coletivo, faltou um atacante. Não é que eles foram lá chamar o Ronaldo. Tem algum atacante aqui, ele morava na Toquinha, né? Para vir treinar e trouxeram o Ronaldo. Aí o que ele fez no treino, Bagé? Um guri de 16 anos, eu nunca vi. Olha, eu vou te falar, eu tive o privilégio de jogar com o Careca, com o Ronaldo, com o Roberto Dinamite, com o próprio Renato, atacantes assim de alto nível, né? Mas o Ronaldo, naquela função que ele jogava ali, ele era muito diferente, porque ele não era um centroavante parado lá na área. Que nem eu te falo assim, o Romário era perito. Tinha um lugar lá, né? lugar que ele ficava ali, de fazer gol, de frio na frente do goleiro. Mas o Ronaldo, ele fazia jogada pelo lado, ele fazia jogada rápida por dentro. Ele era... A única coisa que ele não fazia muito bem era o cabeceio, que ele sempre, até nas entrevistas, ele fala, né? Que só fazia gol quando o Paulo Roberto cruzava. Ele brinca até hoje quando ele fala nos programas aí. Mas era um cara completamente diferente. E a partir dali, na semana seguinte, chamaram ele e já ficou no profissional. Aí foi, né, tudo que todo mundo sabe. Tem uma história também, Bagé. Tinha o jogo aqui em Porto Alegre, todo jogo de férias, né? Tinha o Trianon. Sim, do Ney. Do Ney. E eu joguei no Trianon durante 20 e poucos anos, nas férias. E um dia eu falei pro Ney, Ney, posso levar um menino aqui que é meu amigo aqui no Cruzeiro e tal? Paulo, é que, assim, não, pode trazer. E ele veio e ficou aqui em casa. E, era só o Ronaldo, né? Às vezes uns chamavam de Ronaldinho. E eu levei o Ronaldo para jogar. Tu imagina o que ele fez, né? Mas ninguém conhecia. Aí outra coisa, se eu soubesse que eu ia ser empresário... Nossa, é verdade. Tinha um maior do mundo ali, cara. Não, era incrível, né? E um cara que teve lesões gravíssimas, que tirariam muitos jogadores do futebol. Se não tivesse,
Ele ia ser muitas vezes mais ainda o melhor do mundo. Quem foi o maior lateral que tu viu jogar? Nelinho. Assim, direto? Direto. O Nelinho eu falo para todo mundo. O Nelinho era meu ídolo. E as coisas acontecem... Eu estava na base do Grêmio, o Nelinho teve uma briga lá no Cruzeiro, na época eu sei da história, com o Estrich, que era treinador, e ele veio emprestado para o Grêmio. E o Nelinho morava na concentração. E o meu sonho era falar com ele. Ele batia muito na bola. Para mim foi o melhor de todos, Tem outros, assim, que eu acho que mais do nível dele, assim, que eu admirava até o estilo, a maneira dele jogar. E uma vez é que na época não tinha tanta, que nem hoje, né? Hoje tu tá no meio do profissional lá, pô, a cada 3, 4 meses tu ir treinar no profissional era tudo. E um dia a gente foi, e eu, na cara de pau, assim, fui falar com ele. Pô, ele me atendeu super bem, eu falei com ele, assim, negócio de bater na bola, a batida dele e tal, assim, que ele falou comigo e tal, passou. E aí eu não fiquei amigo dele, falei com ele ali. Depois, Bagé, eu fui pro Cruzeiro em 92, isso... Quando eu cheguei no Cruzeiro, a minha estreia contra o Bragantino, eu fiz um gol de falta e eu tinha o cabelo comprido também. Aí, sim, eu lembro disso. Aí começaram a me comparar com o Nelinho. Pá, pra mim aquilo ali foi... Ninguém sabia que ele era meu ídolo. Aquilo ali pra mim foi, pô, jogando no Cruzeiro, fiz gol de falta. Se comparado com o Nelinho, aí fizeram reportagem, fizeram tudo. Pô, pra mim foi um orgulho muito grande aquilo ali. Depois o negócio de chutar a bola por cima do Mineirão, sim. Só o Nelinho tinha conseguido, eu consegui também. Aí fizeram outra matéria. E depois, em 93, ele foi meu treinador no Cruzeiro, na época que o Ronaldo estava. Sabe que tu tá falando do cabelo comprido, eu estava assistindo agora, final de semana, A Mão do Eurico, que é o documentário da Globoplay. E aí passam ali lances, né, de jogos, finais de Carioca, daqui a pouco aparece Paulo Roberto, recém-campeão com a camisa do Botafogo, com esse cabelinho e tal. E aí tu mete uma corneta no Eurico, que o Eurico tinha reservado... Uma boate. Como é que é a história? Ele tinha reservado uma boate porque ele tinha ganho o primeiro jogo. Não, é assim, ó. O Vasco, antes eu tinha jogado no Vasco durante 3 anos, a gente foi campeão carioca, Taça Guanabara, que lá é considerado um título, Taça Rio, Campeonato Carioca, e o Eurico sempre reservava uma boate para comemoração, tem a característica lá, a casaca, aquelas coisas do Vasco, sempre tem uma... Só que não era divulgado, assim, todo mundo sabia, mas não era divulgado. E eu, na renovação de contrato, eu não renovei o contrato com ele, não briguei com ele, mas não renovei meu contrato. Aí o seu Emil Pinheiro foi lá, depositou o dinheiro na federação. Te levou ao Botafogo. Me levou ao Botafogo. Aí ele jogou no Botafogo. O primeiro ano da conquista do Botafogo, em 89, eu participei indiretamente, que era um jogo Vasco e Flamengo. Eu fiz o gol que deu a vantagem pro Botafogo. Que era o timaço do Botafogo, né? Que era o Espinosa, treinador, que o Maurício fez o gol. Maurício, acho que tinha aqui Paulinho Criciúma. E aí o Mauro Galvão. E aí no ano seguinte o seu Emil me contratou. Aí eu jogando no Botafogo, a final foi contra o Vasco. Era um jogo só, a final contra o Vasco. E durante a semana, era só jogos aos domingos, a final no domingo, durante a semana o Eurico, ele sempre fazia essas coisas assim, ele falou que já tinha até reservado a boate, que o time do Vasco era muito melhor, era muito superior, que ele tinha já reservado a boate para comemorar depois do jogo domingo. Tá? Eu fiquei na minha, guardei, sabia de tudo que acontecia no Vasco, fiquei na minha, não falei nada durante a semana e tal. Aí acabou o jogo, ganhamos de 1-0. Na época, os caras entravam em campo e já entrevistavam, não tinha coletiva. Sim, tu tava na emoção ali. Pô, na emoção, os caras da Manchete Esportiva entraram e pá. Ah, Paulo, tu foi campeão em cima do Vasco, tem alguma coisa especial? O time que tu jogou e tal? Assim, não, nada de especial. A única coisa que eu queria, assim, de especial é que o Eurico emprestasse a chave da boate que ele reservou para nós do Botafogo comemorar. Não, essa corneta foi no momento certíssimo ali, né? Mas pô, tu passou por esse, tu acabou de citar aí o presidente Fábio Koff, né, seu Emil Pinheiro lá no Botafogo, o Eurico Miranda e outros tantos, entre aspas, cartolas do futebol brasileiro, que era uma época diferente, né? Porque o próprio jogador ele lidava com outra situação, né? Daqui a pouco, se tu tinha contrato e porventura tu tinha algum atrito no clube, o clube botava o teu passe à disposição da federação e tu não conseguia jogar. Não conseguia jogar. E vamos dizer, tu estava num clube grande, como eu joguei em clube grande. Daqui a pouco aparecesse uma proposta, vamos dizer, dá um exemplo, eu estou no Grêmio, não renovei o contrato, eles nem te falavam, o Flamengo está interessado, eles nem falavam. Porque hoje não é aqui, hoje tu sabe de tudo, antigamente eles não falavam, tu continuava treinando separado, eles não te vendiam, não te emprestavam. Mas tu tinha um representante que cuidava, já tinha essa função do empresário? Não, o meu pai que toda a tua família. Com conhecimento normal, meu pai foi gerente de banco, conhecimento normal assim
de ir lá, fazer um contrato, resolver valores, mas nada assim, não tinha um empresário. Tu não precisa me dizer valores, tá? Mas era uma grana boa, porque a gente tá falando, pô, tu jogou só em camisa pesada, né? Então é como se para quem trabalha aí num trabalho que não seja o futebol, na iniciativa privada, é como se o cara trabalhasse numa grande empresa aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco ele vai trabalhar numa grande empresa em São Paulo, daqui a pouco numa grande empresa no Rio, daqui a pouco numa grande empresa em Minas Gerais. Tu sempre trabalhou em grandes marcas. Era uma grana boa já, não estou nem comparando com o dia de hoje, mas era um salário bom? Ele mudava a tua vida em pouco tempo, assim? Era bom, eu não posso reclamar. De repente eu não era considerado o top, porque eu não era atacante, né? Sempre o atacante, o meia, que ganhava mais. Mas eu, assim, eu vou te falar assim que eu era uma faixa intermediária. Daqueles que ganhavam muito, não era aqueles que ganhavam pouco, era uma faixa intermediária. E eu não reclamo porque dava para ganhar uma grana, deu para comprar alguns imóveis e tal. E como eu era solteiro, mas depois meus pais moravam comigo, mesmo quando eu fui no Rio, depois eu casei, então eu nunca fui de gastar... Tu não era da balada? Na época, mais ou menos, né? Eu falo sincero. Morar no Rio é complicado. Na época, mais ou menos, mas depois que eu conheci a minha esposa, que a gente começou a namorar, aí para mim foi bom, e até em termos profissionais, assim, foi muito melhor. Mas mais centrado. Mas eu sempre, todo dia até hoje, eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha carreira. Eu chegar onde eu cheguei, da onde eu saí, eu não esperava tanto. Mas, Paulo, a gente está falando de seleção brasileira, de uma geração muito boa de jogadores, né? Que era raro um clube, tu pegava um clube que eventualmente subisse para a Série A e o clube tinha pelo menos um 9 acima da média, um 10 que batia falta, um zagueiro líder, um volante que sabia jogar, tinha muita qualidade. E aí isso te afetava, porque, poxa, tu tinha uma geração ali de muitos bons laterais. Era difícil chegar à seleção brasileira. Tu chegou em algumas convocações, mas talvez hoje, com a capacidade que tu tinha da época, hoje tu teria ficado muito mais tempo em seleção brasileira. Eu fui convocado desde a seleção juvenil, né? Eu fui na juvenil, depois fui na sub-20, depois naquela que era Toulon, que já era profissional, que é a seleção de novos. E fui na principal também, disputei uma Copa América, disputei vários amistosos na época, o Lazzaroni, que era meu treinador no Vasco, me convocou também, mas eu não tive uma sequência assim, de jogar tipo 6, 10 jogos titulares, assim, porque na época tinha o Jorginho, tinha o Leandro, tinha o Edson, só lateral direito. Tinha o Leandro, o Edson, mais ou menos esses aí. Eu acho na época que eu fui, eu estava bem no Vasco, tinha sido campeão, e no amistoso, nós fizemos 3 amistosos, e lá fez um amistoso contra a Suíça. Eu torci o tornozelo. E o Jorginho estava machucado. E eu ia jogar a Copa América. E o Mazinho, que tinha jogado... Isso a gente está falando de quê? De 89. 89. Que é a Copa América que o Brasil Copa América que o Brasil ganhou. Era para eu ter jogado aquela Copa América. No amistoso, na Europa, eu me machuquei. O Jorginho estava machucado. O Mazinho jogava comigo no Vasco, que era lateral esquerdo. E jogava de meia também. Sim. O Lazzaroni improvisou lá fora, o Mazinho de lateral direito, deu certo. E o Lazzaroni, que era do Vasco. Aliás, o diretor da CBF naquela Copa América era o Eurico Miranda. E aí o Mazinho foi muito bem, eu não recuperei para a convocação, o Mazinho foi bem, até deu o cruzamento pro gol e tudo. E ali eu não... Por isso que eu digo, são as oportunidades. Ali eu teria uma oportunidade maior, mas infelizmente não tive uma sequência. Vamos pro desafio do travessão? A gente vai fazer um pouco diferente hoje, porque o Paulo Roberto foi jogar uma bola e sentiu o quê? Posterior? Adutor? Adutor. A musculatura, né? Vai pegar a bola aí? Tu era ponta esquerda? Mas de que jeito? Vamos jogar com lá? essa perna longa ele vai ter velocidade. É no máximo um Romário, assim, o cara da colocação. Vamos pro desafio do gol? Vamos pro desafio do travessão, já voltamos. Bom, como eu falei, Paulo Roberto acabou sentindo a musculatura outro dia numa brincadeira e numa pelada, e então a gente vai economizar eles do desafio no travessão. Mas deixa eu te perguntar, se tu fosse escalar uma seleção de todos os tempos, assim, a seleção do Paulo Roberto, tá? Tu vai dizendo os nomes e a galera vai botando aí a figura na tela. Quem seria o goleiro que tu escalaria? Pode ser que jogou contigo, que jogou no Brasil, que jogou fora, que jogou em outra época. Aquela seleção, se tu pudesse escalar o teu time de pelada, assim, quem seria o teu goleiro? Tafarel. Tá. Teu lateral direito, tu escalava ou botava alguém?
Não, essa aí eu vou ficar de treinador, né, Bagé? Eu vou ficar de treinador. O meu lateral direito, Nelinho. Tá, Tafarel, Nelinho, vamos botar a dupla de zaga. A dupla de zaga, pô, eu ia colocar Moser e De Leon. Nossa senhora, jogou o nível lá em cima. Eu gostava muito do Moser, cara. Bom, De Leon, pra mim, ele tá no time de todos os tempos do Grêmio. Se tiver 2 zagueiros, De Leon e Jeromel. Se tiver 3 zagueiros, De Leon, Jeromel e Adilson. E eu não escalo o seu Ayrton, porque eu não vi o seu Ayrton jogar, pavilhão, né? Meu pai escalaria sempre o seu Ayrton. Bah, eu sou fãzaço demais do De Leon. Eu tive o Aliás, privilégio tem de que vir jogar aqui com o De ele. Leon. E que agora eu tenho o privilégio de ser amigo dele. Isso é fantástico. Acho Pô, que isso é ele das melhores coisas que tem. Ele é muito gente. E jogou muito, né? Pô, tá Essa final da Copa América de 89, vocês estão vendo em casa, quem quiser vai lá e assiste no YouTube. O que ele jogou pelo Uruguai. E ele não jogou de zagueiro. Ele se foi meio pra volante. O que ele joga, ele botou pra andar o Francesco, ele... Nossa! Mas, ô, Bagé, no próprio Grêmio, na época, Ele já jogava na frente. o né? China ficava mais e ele que saía. Cara, o que ele jogou nessa Ele final... era muito diferente. Tá, teu lateral esquerdo. Serginho. O Serginho... Serginho que jogou no Cruzeiro, que no jogou Milan. no Cruzeiro, no Milan. Acho que jogava fácil na bola. Acho que passou pelo São Paulo, né? Ele sai Pelo São Paulo do Cruzeiro, foi uma troca que houve lá, ele foi que pro... envolvia o Belete, né? É. Tá, então vamos lá, vamos ver se eu lembro. Tafarel, Nelinho, Moser, De Leon e Serginho. Serginho. Tá, 2 volantes. 2 volantes, eu vou colocar... Pô, 2 volantes que eu vou... Dunga. Tá, pô, capita. Dunga. E... Quem outro volante que, assim, que eu me lembro assim, que jogou muita bola, que jogou comigo ou contra? Volante, agora eu tô... Vão indo pra frente. Tá, Dunga, vamos pros 2 meias. Tá. 2 meias. Zico. Nossa, esse time vai ficar forte. Zico e Tita. E Tita, que jogou uma barbaridade, né? Aliás, o Tita, ele foi ofuscado no Flamengo pelo próprio Pelo Zico. Zico. Né? Que jogava uma barbaridade. Tá, ficou faltando um volante. Então, o meio-campo tem Dunga, Tita, Zico e falta mais um. Aí, se tu quiser botar na armação, pode fazer um time mais faceiro também. Eu acho que eu vou colocar 4-3-3. Porque já atacante eu vou ter que deixar um no banco, que não vai ser fácil. Tá, vamos pro trio final então de atacantes. Tá. O trio final de atacantes é Ronaldo, Romário e Careca. E eu vou deixar o Renato no banco só para começar, para não ter crise. Vai entrar logo no segundo tempo, já vai entrar direto. Eu ia te perguntar do Renato, porque, poxa, o Renato jogou muita bola. Claro que o Renato disse que jogou mais do que ele jogou, mas ele jogou muito, né? Não, jogou muito. Pô, ele tinha força, ele tinha habilidade. Tinha tudo, o Renato tinha força, velocidade, fazia gol, cabeceava. Final da carreira acabou jogando de centroavante, né? Chegou aí pra noite com o Renato? Algumas vezes. E quem se dava melhor na época? Na época tu era solteiro? Sim. Não, na época era solteiro. Que o Baidecão conta que quando ele ia pra noite com o Renato, ele se dava melhor. Não, o Baidec é que tu tem que cortar 50% do que ele conta, né? Nem tudo. Nem tudo é verdade. Tá, então vamos ver a seleção, vamos reforçar. Tafarel, Nelinho, Moser, De Leon e Serginho, Dunga, Tita e Zico, Romário, né? Romário, Careca e Ronaldo. E o Ronaldo Fenômeno. Vamos agora, quem jogou mais? Tu ou o Arce? Eu vou dizer por quê, né? Porque no Grêmio, que eu lembro bem do Arce, no Palmeiras, ele é um grande jogador, mas eu fui campeão do mundo. Com toda a humildade, eu fui campeão do mundo. Então, para comparar, tem que ter esse título, senão eu não aceito. Quem jogou mais, tu ou Nelinho? Nelinho. Tu ou Cafu? Pelos títulos, Cafu. Tá, mas tô dizendo por bola. Olha, eu vou te falar sinceramente. Que naquela seleção que o Cafu jogar, tu ia jogar também. Pô, eu seria mais eficiente que ele, com certeza. Mas respeito o título que ele tem. Tu ou Jorginho? Essa aí eu vou... Empate. Tá. Paulo Roberto ou Maicon? Paulo Roberto. Pegar mais alguns do Grêmio. Paulo Roberto ou Alfinete? Paulo Roberto. Paulo Roberto ou Luiz Carlos Vinck? Paulo Roberto. Então, na maior... Tá. Então, vamos lá. Tu ficaria, então, no banco para qual deles? Para o Nelinho? Para o Nelinho eu ficaria no banco. E para o Cafu? Cafu com alguma dúvida? Não, tenho dúvida. Acho que não.
Acha que não? Acho que não. Hoje no Brasil, o Paulo Roberto jogaria em qualquer um dos times? Olha, Na posição? eu jogaria e com certeza seria titular. Com toda a humildade, pelo que eu tenho visto aí, eu tenho assistido bastante, com certeza eu tenho condições de jogar nos times grandes, nos times Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro. O que faltou tu fazer na carreira? Tu jogou fora, né? Mas jogou na América do Sul, jogou no Cerro, mas teve alguma possibilidade, ficou alguma frustração que tu chegou a objetivar? Eu sei que era uma outra época. Se tu perguntar hoje para os meninos que estão na escolinha aqui, a maioria diz, eu quero jogar... Ele nem disse que ele quer jogar no profissional do Grêmio, ele disse que ele quer jogar na Europa. Ficou alguma frustração, alguma coisa que tu tenha objetivado e que tu não conseguiu no futebol? Olha, que nem eu te falei anteriormente ali, né? Eu sempre agradeço a Deus por tudo que eu conquistei, né? Pelas oportunidades que eu tive de jogar nos clubes que joguei, os títulos que conquistamos. Eu só agradeço a Deus por tudo, mas assim, ó, eu tive 2 oportunidades de jogar fora do Brasil. As 2 eu estava no Vasco, no Atlético de Madrid, na época até o Baltazar tinha ido para lá. Eu joguei o Ramon de Carranza, fui escolhido o melhor jogador. E o presidente na época foi lá no hotel, era o Jesus de Gil, nunca esqueço, que era o presidente do ele quase Atlético. te levou para o Atlético? Não, acertamos tudo, estava tudo certo. Eu liguei na época, eu era solteiro, liguei para minha mãe que eu já ia ficar lá. Já estava tudo esquematizado, eu ia ser emprestado o primeiro ano para o Valladolid e depois jogaria no Atlético. Não sei o que houve lá na época, que o Eurico fez alguma coisa lá que não deu certo, acabou vendendo o Donato. Lembro. E depois, quando eu estava no Vasco também, o Lopes foi para o Sporting de Portugal e queria me contratar, mas aí eu não sei o que houve na negociação também com o Vasco, eu que não deu certo. Mas eu não tenho que reclamar. Um sonho que eu tinha e que não foi realizado foi disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Isso eu não consegui. Não é uma frustração, mas era um sonho que eu tinha. Quem foi o teu melhor treinador? 2 treinadores assim, que eu considero os melhores para mim, né? O seu Enio Andrade foi o que me lançou e que a gente foi campeão brasileiro, e o Espinosa, que depois que eu conheci o Espinosa, além de treinador, era um grande amigo que eu tinha. E nós conquistamos o maior título da história do Grêmio, né? Que foi o Mundial. Teu amigo no futebol tem um grande amigo? Eu tenho alguns amigos. O Tafarel é meu amigo até hoje, o Renato é meu amigo até hoje. Tenho outros amigos que agora não vou lembrar todos. Não são muitos, né? Mas eu tenho alguns que são leais. E qual foi o cara mais difícil de marcar, assim? Aquele cara que quando tu ia pro jogo, tu sabia que tu ia ter complicação com ele? Zé Sérgio. Mas a gente tá falando de uma outra qualidade de jogador. Zé Sérgio era muito difícil. Ele não era um ponta canhoto, ele driblava para os 2 lados, né? Ele tinha muita facilidade de drible e tudo. E na época eu estava começando naquela final contra o São Paulo. Depois eu joguei com o Zé Sérgio no São Paulo. É uma excelente pessoa e para mim foi o jogador mais difícil que eu marquei. Paulo, obrigado. Valeu, Bagé. Prazer sempre estar contigo. Espero que tu tenha gostado aí do Paulo Roberto Coelhinho, só que ele tá fora de forma, né? Mas tinha que estar com a camisa 2, né? Tu errou por 5. Só errou por 5. Mas vai começar a acertar. Bagé, você fica por aqui, já te inscreve no canal aí, sempre para KTO e para Marquespan. A gente volta numa próxima aí. Valeu. Com mais um convidado de peso aí. Graça. No Grêmio, só ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Ganhou pouco ele. Voltamos na sequência. Valeu.